Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Fast Talks. Eu sou Eduardo Maroc, Head de Fundos de Previdência Privada na Fast Capital, e hoje estamos aqui reunidos com um grande empreendedor, Mário Verdi, que transformou um problema global em um negócio de grande sucesso. Ele é fundador e CEO da DeskBee, plataforma que nasceu para organizar o caos do trabalho híbrido e hoje atende mais de empresas em mais de 30 países. Mário, antes de qualquer coisa, eu queria te dar as boas-vindas e te agradecer por ter aceitado o convite. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do podcast da Fast Capital. E será um prazer aí trocar um pouco das ideias, da experiência que a gente tem no caminho aí de empreendedor com vocês e o público de vocês. Vamos começar do início mesmo. Queria saber quem que é o Mário e como que ele iniciou essa grande jornada, enfim, que hoje está muito claro, né? Mas imagino que tenha tido uma grande jornada até chegar nesse patamar. Sim, é aquela história o cara vê a sorte depois parece que virou um dia, né? Deu sorte, são 10 anos para ter sorte, né? Na verdade, eu sou empreendedor nato, né? Fui ver isso depois. Tive meu primeiro CNPJ aberto mesmo na Receita com 15 anos de idade. Eu tive surfwear, fabriquei roupa de surf, vendia na praia para ir surfar. E depois tive uma confecção inteira, né, de roupas. Depois tive estúdio de design, até me apaixonar pela tecnologia e migrar para o mundo da tecnologia, onde eu estou já há mais de 15 anos. E está sendo uma jornada super bacana, assim. Mas me considero um empreendedor, talvez um empreendedor serial, né, desse que está sempre atrás de um novo negócio. E o que me move é essa paixão, assim, por construir algo do zero e fazer acontecer, né? E indo bem em linha, né, com hoje já o teu patamar atual, mas enfim, eu queria ouvir um pouquinho como é que a DeskBee nasceu, de fato, como que tu enxergou a oportunidade no caos, né, do trabalho híbrido, como uma oportunidade de negócio de fato, né? Como que tu teve essa visão? Que às vezes até parece um pouco óbvio, que é um problema que muitas empresas enfrentam, mas vocês endereçaram muito bem e estão aí colhendo os frutos disso, né? Sim, né? Como tu bem disses, a gente está já em 30 países, então nós somos uma empresa de Porto Alegre que já é global, é um produto que já é global. Eu tive outras experiências antes de internacionalização, então isso me deu também a experiência necessária para já construir esse próximo negócio, esse negócio de agora, já pensando nesse mercado global, né? A história é longa, né? Eu vou pular direto para a história da DeskBee, mas como toda startup, ela tem uma jornada de busca de que se chama Product Market Fit, né? Que é quando o teu produto encaixa numa dor real de mercado. E aí isso muda todo o jogo do negócio, porque realmente a gente para de empurrar o negócio e começa a ser puxado, literalmente mesmo, né? Então tem histórias aí da DeskBee quando explodiu ali, foi durante a pandemia mesmo que aconteceu o nosso crescimento acelerado. Eu vendi 3 contratos em 1 hora, um pelo WhatsApp, um pelo telefone e um pelo e-mail. Eu vendi, o fundador, porque no começo toda startup é o fundador fazendo tudo, junto com mais 1, 2, 3 pessoas, né? E tem essa história incrível aí, em 1 hora vender 3 contratos, e eram empresas grandes, uma aqui do Sul, a RBS, que é uma das maiores empresas de comunicação do país, e outras 2 empresas que eu não me recordo. Mas essa busca por um modelo replicável, né? A frase do Steve Blank, que é um cara do Silicon Valley, que é o papa das startups, ele diz que a startup é uma empresa em busca de um modelo replicável de negócio e com ganho recorrente, né? Então, esse em busca, ele já tem isso na frase porque é de propósito. A gente monta um negócio tentando encontrar esse chamado encaixe do mercado que vai fazer com que a empresa daí ganhe corpo, ganhe escala, né? E a gente tentou várias vezes, várias outras coisas não deram certo, né? Algumas até dão certo dando errado, assim, tipo, um negócio meio ruim de tocar, mas que tá indo, então tu continua naquilo. E essa insistência talvez seja uma persistência, talvez seja uma característica também de a gente conseguir jogar o jogo, né, do empreendedorismo. Mas foi essa busca por um nicho de mercado que desse certo, né? E aí nós começamos com uma área que se chama Facilities dentro das empresas, que é o pessoal que cuida da infraestrutura, e isso ganhou uma relevância absurda na pandemia, que tinha que cuidar dos espaços, aquele distanciamento social, toda aquela coisa, né? Então a gente começou a nichar nesse público e projetando, né, o modelo híbrido para 2030 ser algo realmente inovador, né? Só que aí veio a pandemia final de 2019, início de 20, e aí a brincadeira que eu digo é que a gente estava pronto para ter sorte, né? Porque na hora certa. O produto estava pronto, estava já validado com alguns clientes assim que estavam testando uma funcionalidade bem como
teste mesmo, como parceiro. Quando começaram a aparecer os primeiros clientes, o nosso primeiro cliente foi a Raizen, que já é um grupo enorme, né? Depois o iFood, depois a CVC. Mas fácil falar quais não estão com vocês. Aí não parou mais, né? Hoje a gente atende 420 e poucas empresas e dentre elas 200 são entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. A gente até tem na parede do escritório lá um quadro das 1.000 maiores, o ranking da Exame que nós usamos, e a gente cola a nossa abelhinha lá do DeskBee. A gente vai colando em cima de cada logo que passa a ser cliente da DeskBee, né? Semana passada fechamos com o McDonald's, Coca-Cola, então é uma jornada que está muito bacana com essas grandes marcas brasileiras aí, multinacionais. E quando que tu percebeu que de fato isso poderia se tornar global? Foi na pandemia ali que tu viu que realmente se travou muito? Qual foi o momento, a virada de chave que tu percebeu? Tá, isso aqui não vai nem se limitar só ao Brasil, a gente vai conseguir ir para fora, inclusive. Como eu disse, como eu tinha tido uma experiência anterior, teve uma startup anterior, um produto anterior, era a mesma empresa, mas a gente que se chama pivotar, né? Quando tu não consegue encontrar ali um nicho ou não escala o negócio, tu pivota para outro modelo, outro produto, né? Como eu tinha um produto que ele era meio... hoje tem esse termo low code, né? Que é tu criar aplicações sem programar. Então, através de parametrizações, de integrações e tal, tu consegue gerar aplicações específicas para algum tipo de demanda. E o nosso produto original era assim. Então, ele me permitiu testar várias verticais de negócio, né? Eu configurava, parametrizava ele para gerenciar um tipo de itens, outro tipo né, outro problema e tal. E esse produto acabou dando certo na Suíça. Então, a gente tem uma história bacana, né, de um produto que não estava dando certo aqui no Brasil, mas que a gente conseguiu, através de um prêmio que nós ganhamos e tal, ganhamos visibilidade. O Business Hub da Suíça nos chamou para a gente conhecer como é que funcionava o modelo de negócio, né, compartilhado deles, Brasil, Suíça, Suíça, Brasil. E a gente acabou indo para lá, conseguindo uma empresa sócia, e aí depois eu vendi a empresa toda, marca, tudo, produto para lá. Hoje é líder de mercado na Suíça, fica em Zurique. E a gente, com isso, até levantou um capital próprio, não foi nada, ainda muito dinheiro, mas foi parte do dinheiro que ajudou a gente a financiar esse novo projeto, né? Mas tem essa história na Suíça. Então, com isso, eu já tive uma experiência de internacionalização bacana, e eu disse, olha, meu próximo produto já vai nascer pronto para ser global. Mas a primeira coisa é a demanda ser global, né? Então, tu tem que ter uma demanda global. Então, por que, por exemplo, não tem empresa de ERP, esse software de gestão da empresa, brasileiros que são globais, né? Porque é muito difícil, tu domina toda a lógica financeira, tributária, de receitas, de impostos, né? De um país, e aí tu levar isso para outro país é complicado. Então, a gente não vê a Senior Systems, que tem um ERP, a TOTOS e tal, tendo esse produto em outros países. Agora, um produto que resolve um problema horizontal, né? Ele acaba, se tu tiver ali, o problema é igual, tu tem a localização que se chama, que é a questão de horário, língua e tal, tu acaba conseguindo fornecer para o mundo inteiro. Os nossos clientes daqui foram levando para fora e também aconteceu de clientes de fora comprarem, por exemplo, compraram para a Alemanha e daí foram transferindo para suas outras unidades e a do Brasil também. Então a gente teve os dois casos, assim, um crescimento orgânico que a gente chama, que é quando as empresas brasileiras levaram para suas filiais, né? Então a gente tem, por exemplo, BR Foods. Todos os escritórios da BR Foods no mundo usam DeskBee, mas é uma empresa brasileira. Aí a gente tem a John Deere, que é uma empresa americana, também usa em todos os escritórios, mas entrou pela filial, pela matriz nos Estados Unidos. Uhum. E assim vai. Tem uma empresa na Alemanha também que contratou para a Alemanha. Tem, acho que, 13 países hoje que usam o software, né? E assim, a história, como a gente falou até no início, do empreendedor, ela é linda quando contada de sucesso, enfim, mas fazendo o caminho inverso. Teve algum momento que tu pensou assim, pelo menos na DeskBee, enfim, que tu viu que talvez o projeto não ia dar certo, tu falou já de ter pivotado, enfim? Cara, teve. É muito difícil, assim, só quem acompanha de perto a vida de um empreendedor vê os altos e baixos, né? Teve um momento na minha vida que foi bem difícil, porque também tem a aposta da família, né? Eu tenho família, 3 filhos, e a gente... eu montei essa empresa de agora com a minha terceira filha, na barriga da mãe, né? Corajoso. E aí, cara, é complicado isso. Então tem uma hora que tu começa a ter desconfiança de todo mundo, sabe? Sim. A mulher que tá ali contigo do teu lado e tal, daqui a pouco começa, mas e aí, como é que esse negócio ainda não deu certo, né? Fica aquela pressão, cara, todo mundo olhando, assim, o que esse cara tá fazendo, né? Imagina falar de modelo híbrido 10 anos atrás, né? Se não fosse a pandemia, talvez não continuaria. Continua sendo estranho, né? Estranho, né?
Então assim, houve momentos bem complicados, assim, que dá vontade de largar tudo, assim. A gente brincava, dá vontade de largar tudo e montar uma cafeteria. Ficar com uma coisa bem fácil, assim, cara, eu sei que é isso que eu tenho, eu acordo, vou fazer isso e deu. Mas não adianta, o cara que é empreendedor, acho que tem no sangue ali a coisa da persistência. E se tu sabe, assim, se tu sente que tá indo para um lugar, sabe, porque tem a parte que diferencia a persistência de teimosia, né, cara? Que é quando, assim, cara, tá todo mundo dizendo que o negócio... Não era assim que diziam que não ia funcionar. Sabe aqueles caras que olham, cara, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Né? E mesmo assim, tem negócios que já falaram isso e deram certo, né? Mas, então, no nosso caso, foi a persistência, assim, porque tinha sinais, assim, né? Esses pequenos sucessos, foi uma super conquista essa coisa da Suíça, né? Eu fui 4 vezes para a Suíça, tive sócios suíços, né? Fiz um super trabalho. Eu tenho também uma característica que eu acho que me ajuda muito. Todo designer, o cara de design, das áreas humanas, tem bastante empatia. Que diferente do engenheiro que gosta de saber como as coisas funcionam, o designer, o cara de criatividade, ele gosta de imaginar como elas poderiam ser, né? E assim tu acaba te colocando no lugar das pessoas. Cara, que experiência que essa pessoa está tendo? Como é que seria isso se eu estivesse no lugar dele, né? E quando a gente foi para a Suíça, eu acho que essa história é legal de contar porque serve de exemplo de uma coisa muito simples, cara. Eu me preparei muito para ir para lá. Eu conversei com pessoas perguntando como é que era a cultura deles, né? Então eu descobri que eles são meio maçônicos, assim. Eles não gostam de um cara cair de paraquedas lá, vim vender coisa. Cara, tu tem que chegar de mão dada com alguém, o cara te apresenta, sabe? Eles apresentam pelo sobrenome, então eu era o Verde lá. Os caras te apresentam, te levam no lugar. Aí eu fiz um cartão de visita que tinha a bandeirinha do Brasil e da Suíça. Eu vi que eles não são curto-prazistas. Então, eu cheguei lá na apresentação de PowerPoint, que eu mandei fazer uma específica para a viagem, começava com a frase: nós não estamos aqui para uma aventura de curto prazo. Né? Então, são, cara, pequenas coisas, assim. Eu fui na prefeitura de Porto Alegre, que eu tinha algumas pessoas conhecidas, e disse, olha, eu estou indo representar Porto Alegre na Suíça, uma startup, né, brasileira e tal, gaúcha. E me deram uns livros do Leonid Streliaev, que é um grande fotógrafo gaúcho aqui de Porto Alegre. Cara, eu levei um livro para cada cara da primeira reunião que nós tivemos, uma mesa grande assim. Os caras chegaram lá, tinha um livro de Porto Alegre, uma cartinha com o nome dele, um cartãozinho de visita com a bandeirinha da Suíça. Um cara eu ganhei naquela reunião. Sim. O cara que virou investidor nosso, ele disse, cara, eu sou apaixonado por design. Naquela reunião eu vi que tu não era qualquer um. Porque, tipo, quando eu cheguei lá, tinha um livro da tua cidade para eu conhecer. Todo aquele preparo, cara, esses caras têm que fazer alguma coisa boa, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu guardo, assim, de feeling, sabe? De tu te dedicar também pro negócio, estudar antes, sabe? Te preparar, né? Eu acho que foi super sucesso isso aí. E se tu tivesse que escolher entre esses dois mundos, né? No empreendedorismo, tu considera que é mais importante timing ou esse jogo de longo prazo, de persistir de fato e continuar? Cara, essa pergunta é muito boa. Ela é muito boa, porque eu acho que são as duas coisas, eu acho que é quase até dissociável, sabe? De tu ter uma coisa só. Porque se tu tiver um timing e não souber executar, porque a execução, vamos dizer que é a parte do dia a dia, da disciplina, né? E que exige muita vontade também. E o timing tá ligado àquela parte da inspiração. Então, se a gente pegar aquela frase clássica lá do 99% transpiração e 1% inspiração, né? Eu acho que se aplica muito bem nisso. Tipo, o timing seria muito bom tu aproveitar para dar certo rápido, né? Ou para ter um sucesso rápido. Mas tu vê, eu abri a empresa essa de tecnologia em 2012. E foi em 2019. Então, foram 7 anos para o timing chegar, né? Então, se tu não tá no jogo, não tem timing, entendeu? Isso é uma coisa que eu carrego para mim, assim, ó. Se a gente não tá jogando, né? Cara, é um jogo de futebol. Se tu não tá jogando ali, tu não vai ter uma chance de fazer gol, né? Quem tá jogando tem, quem não joga não tem. Então, um pouco isso, sabe? Tá no jogo. E a perseverança vem de continuar no jogo, não desistir, né? E aí o timing talvez chegue. Então... É engraçado porque não adianta, né? A gente troca aqui as pessoas que a gente apresenta e os programas que existem por aí também, mas é impressionante como, assim, nada é feito em menos de, sei lá, 5 anos, meia década, pelo menos, muito pelo menos, e para muitos ali, um mês, 2, 3, já desistem, já acham que não faz sentido. É muito mais realmente de... que tem cara que tenta, né? Eu acho que tem uma diferença grande entre empresário e empreendedor, né? Eu acho que o empresário é um cara que abre uma empresa. O empreendedor é um cara que tem esse viés um pouco mais ligado à construção de coisas, assim. São coisas diferentes se a gente for na prática, assim. E
eu acho que essa coisa do timing, né? Eu me lembro daquelas piadas das paletas mexicanas, né? O cara vai lá e abre os 100 paletas. Cara, tá todo mundo vendendo paleta mexicana, o cara abre no outros meses, ninguém mais vende, né? Então, eu acho que tem essa coisa do timing errado também, sim, né? Tipo, para negócio de oportunidade, eu acho que tem muito isso, acontece muito isso no mercado. O jeito mais fácil de tu acertar o futuro é tu tentar construir ele, né? Então, isso é uma frase do Peter Drucker. Se tu trabalha numa construção de um futuro, então se tu mesmo começa a falar, que nem nós, né? Começamos a trabalhar essa coisa do modelo híbrido e tal, falar sobre isso, de uma certa forma a gente estava também construindo de maneira tímida, né? Incipiente, mas construindo esse futuro que depois algumas pessoas não só acreditaram, como também precisaram daquilo, né? Então eu acho que tem que ter essa coisa de ser... Não é visionário, que é uma palavra muito forte, né? Depois que passa um tempo, o cara era visionário, né? Eu não me considero visionário, acho que foi um misto ali de estar pronto na hora certa, né? E aí ter capacidade de execução. Tu foi humilde agora, mas... Não, mas não é, cara. É assim, ó. A capacidade de executar é muito mais importante do que eu estar ali, sabe? Tinham outras empresas que também estavam prontas ali na hora, né? E a gente tem hoje 3 vezes mais cliente que o segundo colocado do nosso mercado. Existem outras empresas que oferecem o que a gente tem, né? A gente tem alguns diferenciais e tal. Por exemplo, agora nós adquirimos uma startup de caronas corporativas, que é... Os caras ficaram perguntando, cara, o que tem a ver isso aí, né? Mas tem tudo a ver. Porque o grande problema da ida para o escritório é a mobilidade. É o problema número 1. Né? Então, carona corporativa é um negócio super atual, uma discussão, né, que tem impacto ambiental, tem engajamento. Então, tu imagina colegas de empresa, é uma aplicação que é fechada para a própria empresa. Então, imagina vocês na empresa de vocês, se organizam com um aplicativo que vai lá e vê a rota das pessoas para ir para o escritório. A gente teve casos, né, dessa empresa que a gente comprou nos contando, que tinha 2 caras que eram vizinhos em casa, num prédio, e trabalhavam na mesma empresa. E eles não se conheciam nem no prédio, nem na empresa. E aí veio o app de carona, eles passaram a se conhecer e são amigos hoje. Eles vão todo dia de carona quando vão pro escritório. Sim. Né? Então, casos assim, a pessoa não se conhecia nem no prédio. Isso é, cara, a gente sabe que é assim, né? Tu não sabe que é o cara do teu lado ali no prédio. Às vezes o cara trabalha na mesma empresa que tu, né? Que loucura, né? Que loucura. E esse app de carona tá sendo muito legal a jornada, assim. Muita empresa grande interessada, sabe? Então, tem que estar olhando para esses pontos que estão aí para a gente conectar, né? Isso é uma coisa importante também, o empreendedor, depois que o negócio começa a andar com perna própria, né? Porque tem um momento ali que tu tem que fazer um pouco de tudo, empurrar o negócio e tal, mas quando começa a caminhar já meio sozinho, o cara tem que começar a olhar para frente, sabe? Levantar o olhar, tentar olhar o mais longe que puder para ver o próximo ciclo de crescimento, senão o negócio fica meio estagnado, né? Então, a gente está navegando bem nesse mundo enterprise, aí, vendendo para grandes empresas. É um crescimento relativamente moderado, assim, né? A empresa cresce em torno de 5%, 6% ao mês, então não é uma coisa super acelerada e eu gosto. Tem a ver com o meu estilo. Tanto que a gente não foi buscar investidor de venture capital, assim, porque a gente não queria um cara muito agressivo financeiramente, sabe? Por trás do negócio. Então, a gente olha mais para alguém estratégico, que goste do problema que a gente está lidando, talvez melhor ainda se entender, né, do problema, para estar junto com a gente nessa caminhada. Mas eu acho que é um pouco isso. Acho que acabei respondendo umas 2 perguntas juntas aí. Um pouco em linha com isso, né? Tu fala muito sobre o propósito, flexibilidade, que são conceitos que têm tudo a ver com a DXB e com o problema que ela quer solucionar, né? Mas como que isso se traduz de fato no dia a dia, seja como que você se posiciona para o mercado, né? Seja com a própria gestão de vocês de hoje, né? Até para ter uma noção, quantas pessoas tem hoje na DXB? Sim, são 40 pessoas espalhadas, a gente atua em modelo híbrido. Hoje, por exemplo, é dia do presencial da galera de produto, desenvolvimento. Daí a gente tem um forno de pizza profissional lá no escritório, aí tem pizza, a galera faz pizza, a gente mesmo, sabe? Fica lá até um pouco mais tarde. Então a gente cultiva esses rituais assim e cada vez mais de interação, mesmo mantendo o híbrido, né? E aí a gente tem alguns funcionários que são 100% remotos porque estão muito longe. Tem um cara que mora no Rio Grande do Norte, mas, cara, assim, imagina ter a praia no Rio Grande do Norte, a gente só lembra de praia, né? Sim. Ele mora na fronteira oposta, assim, quase no sertão já. Uma cidade minúscula. Tem um cara que dois moram no interior de Minas. Então tem gente espalhada aí pelo Brasil, a gente sempre traz, né, de uma vez cada membro das equipes, assim, e tem sempre um encontro anual, né, do que agora vai ser dia 7 de novembro, a gente vai para a Praia da Penha lá, onde tem o Beto Carreiro. Aí a gente meio que fechou uma posada lá para ficar todo mundo lá e depois
fazer uma bagunça no Beto Carreiro, todo mundo junto. E exatamente o desafio que eu acho que toda empresa enfrenta, acho que vocês devem vivem isso, inclusive com as empresas que atendem, e vocês estão já nesse patamar de ter 40, daqui a pouco vão ter 50, 100, 200, quem dirá mais, né? É como manter essa cultura, mesmo com a empresa crescendo, enfim, esses desafios geográficos, logísticos. Vocês mandam muito bem com a Adexbio, o próprio sistema já fala por si só, mas como que isso de fato se transmite? Na verdade, vamos falar um pouquinho da problemática toda, né? O modelo híbrido não é fácil de gerenciar, não é fácil, né? Porque tem toda uma dinâmica de... Por que a gente existe, por exemplo? Tem empresa que não se organiza e tem dias que os caras chegam lá, não tem lugar para sentar, os caras têm que trabalhar na cafeteria, têm que ir embora, né? Então, já tem outras empresas que nem deixam o cara entrar no prédio se não tem reserva, né? O nosso software faz reserva de posição de trabalho, de sala, de estacionamento. Cara, o que tem de empresa com briga de reserva de estacionamento, tu não imagina. Então, o cara já usa o software para organizar a parte espacial, vamos dizer assim, a ocupação dos espaços. Só que aí a coisa começa a evoluir. Cara, quem que tu quer quando no escritório, né? Como é que é essa lógica? É literalmente um quebra-cabeça, né? Como é que é essa lógica? Por que as pessoas vão lá, né? Tu vai fazer uma regra totalmente às cegas, assim, tipo, vai metade da empresa, não tem nada a ver os times e tal, os caras chegam lá, botam o microfone, o fone fica no Zoom. Não, né? Tu quer que a pessoa vá para o escritório para se conectar. Então, existe um conceito moderno que se chama Activity-Based Working, que é tu desenhar o teu modelo de trabalho baseado no propósito da atividade, né? Então, eu imagino, a gente até está estudando isso lá na empresa, usando inteligência artificial, tem um algoritmo que consiga, com base nas interações que tu tem que ter com colegas, né? Então, tu está pensando em fazer um projeto X que se valeria muito do conhecimento da pessoa do marketing. Então, o software entender isso, provocar a ida de vocês para o escritório, né, para que vocês se encontrem lá para fazer esse trabalho acontecer. Então, é tu desenhar essa ocupação com base numa lógica de trabalho, né? Hoje ainda está muito em cima do operacional mesmo, só resolver os problemas de espaço e tal, entender como é que as pessoas estão usando, tem coisa muito curiosa. Tem empresa que tem uma cultura de os caras sentarem perto do chefe, tem outras que é do outro lado da empresa, né? Os caras querem sentar longe do chefe, tem outros que querem sentar perto. Tem uma coisa comum, todo mundo quer sentar primeiro nos cantos, meio perto de planta, né? Então a gente vai vendo isso no software, porque a gente tem a planta do escritório e as bolinhas nos posições de reserva, né? Aí dá para reservar qualquer coisa. Tem a cadeirinha ali que tu olha direitinho como é que tá na planta. Tem aquele lounge que fica ali com sofá e tal, que também dá para reservar. Tem aqueles phone booths, são aquelas cabinezinhas de 2 pessoas, ou aquela de call, né? Que é uma pessoa sozinha. Tudo isso é reservável, né? E aí tu consegue ver, cara, quais que pegam primeiro, como é que funciona essa dinâmica. Isso vai dando muito dado, né? Então, tem uma coisa nova, por exemplo, que surgiu, que é sala de reunião, todo mundo sabe, mas existe agora um troço que é uma sala de trabalho. A galera quer pegar um squad, assim, um grupo de trabalho e ficar fechado num lugar com privacidade, mas trabalhando, não para ficar fazendo reunião, entendeu? Eles vão lá trabalhar, mas numa sala de reunião. Então virou meio que uma working room, assim, uma sala de trabalho. Então a gente vai pegando esses insights que o software vai dando e isso interfere até daqui a pouco no design de um futuro escritório, né? Sim. E como líder, assim, o que tu se esforça para ser, né? Que lições que tu tirou nessa gestão de pessoas, enfim, e o que tu aprendeu, né? Com times remotos, híbridos, essa mescla. Cara, eu tenho algumas dificuldades, assim, eu não sou um cara tão disciplinado. Eu sou um cara mais da área criativa, assim, então eu tenho algumas dificuldades com coisas mais sistematizadas, sabe? E eu sempre acreditei que a gente tem que não focar nas fragilidades das pessoas, mas soltar os potenciais, né? Viabilizar que os potenciais das pessoas apareçam, porque todo mundo tem algum potencial em alguma coisa. E o papel de um líder, eu acho que é destravar caminhos, sabe? Então, cara, tem uma pessoa que tu enxerga, né? Pô, eu tive um caso emblemático na empresa. Uma menina que ela era formada em administração e economia. Trabalhava no financeiro. Cara, era super metódica, lá, focada naquilo ali, mas ela tinha uma capacidade lógica absurda. E isso que é legal de startup, porque como todo mundo ajuda em tudo, tu começa a ver como pessoas desempenham nos papéis diferentes, sabe? Isso numa empresa grande não é muito fácil de ver. E eu vi que ela tinha uma capacidade lógica muito grande e eu estava enxergando que ela deveria ir para uma outra área, né? E aí ela ficou... E ao mesmo tempo ela não tinha a capacidade de ser uma
ter uma visão financeira estratégica que eu estava querendo. Ela era super metódica e focada ali naquela coisa mais pontual, né, do que ela fazia. E aí eu botei um cara acima dela no financeiro. Ela ficou desmotivada e saiu, foi para uma outra empresa trabalhar como analista administrativo financeiro. Chegou um tempo, né, eu liguei para ela, porque aí eu estava precisando de uma pessoa na área de teste de software, que é uma coisa super lógica. E eu disse, ô Danusa, tem um negócio aqui para ti, né? E, cara, ela disse, enchi o saco de onde eu tô aqui. Tá, eu vou aí, vou testar. Cara, ela é hoje head de um time de teste. É o maior tester que tem, sabe? Se apaixonou, tá fazendo faculdade do negócio. Então, a gente olhar para as pessoas e baseado no que tu enxerga da característica delas, tentar encaixar elas em lugares onde elas atinjam o seu potencial, eu acho que é a coisa melhor que um líder pode fazer, né? E é inspirar a galera também, né? O nosso papel também é, cara, construir um sonho legal, que as pessoas queiram fazer parte, enxerguem aquilo como algo relevante para elas, né? Então, essa coisa das marcas grandes é super sedutora, assim, pra galera. Cara, a gente atende o McDonald's, a Coca-Cola, a Volkswagen, sabe? Mas o engraçado é que tem uma hora que fica normal, sabe? Até a gente, galera, não vamos esquecer, a gente atende, não dá pra deixar isso aí normalizar, sabe? Porque às vezes o cara passa, nem dá bola mais. Sim, virou. Cara, chega outra grande lá e a gente. Mais uma. Pô, cara, só um pouquinho, é a BTG, sabe? Sim, porra, sim. é a maior empresa de. Né? É a XP, né? O XP é a nossa cliente número 10. A gente até tive semana passada em São Paulo entregando para eles, a gente fez um reconhecimento para os primeiros clientes da DeskBee. E aí eu entreguei eu mandei fazer uma obra de arte, eu sou muito ligado em arte, tem um artista gaúcho, eu mandei fazer uma abelha, o nosso logo, ele fez uma interpretação artística, né? Uhum. E aí eu fui lá entregar para o time deles o reconhecimento. A gente entregou para os 50, estamos integrando para os 50 primeiros clientes nossos. A XP é o cliente número 10, a gente tem um carinho muito grande por eles, que eles apostaram na gente lá no início de 2021. Início de 2021. E estão usando várias funcionalidades do software lá. E até indo em linha com a XP, até a gente pulou um pouco a pauta, mas a gente volta depois, que eu acho que vale muito o ponto. Bom, é um super cliente, né? E relativamente começou cedo, para uma empresa que já tinha processo, já estava grande, né? Começou relativamente cedo, assim, a 10ª, né? Hoje você tem mais de 200 grandes. Ao todo tem quantas? 420 comentou até antes, né? E o que diferencia um cliente como a XP, que já tem uma cultura forte, ao adotar a XP? Chega a ser mais fácil? Assim, falando talvez hoje, né? Uma empresa que fosse adotar o patamar dela. Cara, a XP é uma empresa muito dinâmica, né? Ela tem uma cultura muito forte. Então, tem que fazer a coisa funcionar rápido, assim. Uhum. É tudo muito rápido lá. Muito rápido, vocês sabem, né? E a gente aprendeu algumas coisas com ele, mas a gente também ensinou algumas coisas para eles, assim. Porque, às vezes, a gente quer entortar tudo do nosso jeito, né? E existe uma melhor prática ali que, cara, tenta assim, que tu vai ver que vai ficar mais fácil, né? Então, acho que com eles teve as duas coisas, assim. Tanto a gente aprendendo algumas coisas bem legais com eles, pelo volume, pela dinâmica da operação deles. E também eles também ouvindo a gente em algumas questões. A gente desenvolveu um módulo inteiro com eles, que era de um problema super relevante para eles, que é o que chama de catering. Catering é o sistema de alimentação, né? E no prédio da XP lá, eles têm muita reunião, eventos com coffee break, né, almoço e tal. E tudo isso era feito meio que por Excel, parece que tinha um software lá meio chato de usar, que dava problema. E aí a gente desenvolveu com eles um módulo específico para isso, que foi um sucesso, cara. Hoje eles têm, sei lá, mais de 3 mil pedidos mês rodando dentro da plataforma. Só para essa área de catering. Então, além das reservas, eles têm esse módulo aí especial. Mas eu gosto muito de trabalhar com eles lá, é muito bom. E assim, o modelo híbrido, na pandemia ele ficou latente, né? Era bem claro que muitas empresas, enfim, migraram por uma necessidade de saúde, inclusive, naquela fase. Muitos voltaram, outros vão fazendo realmente híbrido, enfim. Voltaram atrás, estão ocupando o escritório de novo, mais físico, porque faz sentido para a cultura, etc. Mas falando dessas empresas que vão ter que aderir de alguma forma, né? Ter um pouco desse híbrido entre o físico e enfim, online, né? O que as empresas aí não entenderam sobre ele, assim, em quem tu acaba prospectando, enfim, apesar desse modelo ter vindo para ficar, como que as empresas deveriam lidar com ele e qual que é a importância, né, enfim, dessa gestão? Eu acho que eu respondi antes ali a parte operacional da coisa, mas tem 2 outros ingredientes que eu acho que são... Essa problemática, ela envolve coisas importantes e muito relevantes até financeiramente, tá? Por exemplo, uma laje de 1.000 metros quadrados na Faria Lima.
Quanto que custa, né? Aí tu tem 5 andares que tá subutilizado, usando 60%. Cara, tu vai ficar 3, 4, 5 anos com espaço 60% só de utilização, tu vai querer otimizar isso, né? Necessidade de otimizar, na verdade. Só que é uma gangorra, porque por que está subutilizado? Porque a galera foi pro remoto e não está querendo voltar, né? Ao mesmo tempo, as empresas estão sentindo a necessidade de colocar o pessoal mais no presencial. E existe toda uma guerrinha, né? Eu até gosto de meio que encerrar a discussão bipolar de remoto e presencial, dizendo, cara, a gente ganhou o híbrido. Não existia isso, não era uma opção, não tinham 3 opções, né? 100% remoto, cara, tem perfil, eu não conseguiria jamais trabalhar 100% remoto. Eu preciso interagir com pessoas, eu preciso conversar, trocar. Acho que as áreas humanas, isso é muito forte, né? Eu até nem imagino fazer fazer um brainstorm, um projeto de estratégia, de ideação, fazer online. Tem sinapse cerebral que nem acontece online. Os caras não se dão conta disso, tá? Tem um lado todo físico, tem estudos disso aí, do MIT até, dizendo quanto mais próximo, mais colaboração. E a galera meio que, só pensa ali na parte do conforto e tal, ou da sua preferência. Mas eu digo, cara, a gente ganhou o híbrido, eu já tenho um ponto, né? Pra parar de ficar na guerrinha, né? Ganhando o híbrido, beleza, qual é o melhor modo de fazer isso funcionar, né? Porque tem uma questão financeira absurda, então pensa no lado da empresa. Gerenciar aquilo ali, vou deixar o espaço vazio? Não, eu vou otimizar, cara. Se eu vou otimizar, tu vai ter que começar a fazer reserva para não ter problema de ir para lá e não ter lugar, né? Porque senão os caras, cara, agora tem que fazer reserva para ir pro escritório. Cara, tu não tem que fazer uma reserva para ir no avião, né? Ou tu chega lá no portão e entra, tem um avião aqui vazio, vou andar, né? Cara, é a mesma coisa, vai virar assim, sabe? Vai ser padrão isso. E a gente está ainda no começo, vai virar padrão, modelo de trabalho vai ser assim, vai ser ferramenta meio que incorporada ao uso da coisa. Como é para ir no cinema, como é para andar num avião. Então, eu acho que tem os dois lados, né? A empresa tem que entender que isso também virou um conforto e um potencial até de melhoria de produtividade no sentido do mix, não de que o remoto é mais... Teve umas falácias, né? E eu gosto de falar assim porque eu sei, por estudos, eu estudo bastante isso daí, que realmente são falácias, que é o seguinte, a produtividade aumentou no remoto. Cara, não é verdade. Os caras depois foram analisar as pesquisas que foram feitas, né? Primeiro que foram feitas pesquisas fora do Brasil, a maioria era de fora. Tinha pesquisa que era da Índia com empresa de telemarketing. Cara, isso aí é um mundo completamente à parte. Outras eram só de tecnologia. E uma das grandes pesquisas que foi a mais utilizada para falar que aumentou a produtividade, ela media o número de tarefas entregues no Gira, que é um software de gestão de projetos de TI, né? Então, olha o viés dessa pesquisa. E aí eu fiz uma brincadeira. Isso aí é mais ou menos como tu medir a produtividade de um Uber ou de um táxi pelo quilômetro rodado e não pelo tempo que ele leva para chegar, entendeu? Quanto mais quilômetros rodados, mais produtivo ele foi. Porque ele entregou mais tarefa, foi mais produtivo. Os caras chegaram à conclusão que por causa da desconexão do online, os caras tinham que fazer mais coisas, então tinha mais retrabalho, jogava tudo fora e fazia de novo, porque entendeu errado, teve pouca discussão, teve pouca troca. Aí o cara chegava lá, entregava 10 horas de tarefas, né, preenchidas no Gira, jogava tudo fora e fazia de novo, porque tinha errado, entendeu? Então, não tem mais produtividade 100% remoto, isso aí não é verdade. E também o pessoal trabalhava mais horas, porque tu ficava o dia inteiro em reunião, todo mundo ficava o dia inteiro online, e aí o cara tinha que fazer o que prometia nas reuniões, né? Fazia de noite, fazia sábado. Tem um gráfico lá que mostra a curva, cara. Só acabava o tempo de trabalho do domingo. O cara trabalhava todo sábado, né? A galera entrevistada lá durante a pandemia trabalhava todo sábado e parava só domingo. O ser humano é limítrofe na média, né? Porque, cara, e aí todo mundo tava respondendo, porque era uma coisa nova, tu tava bem, tava em casa e tal. Então, cara, quando tu via, tu não parava de trabalhar, né? Aí, quando a coisa se acomodou, viram que não é bem assim, aí começou a ter desconexão, falta de criatividade em algumas coisas, e aí começaram a querer chamar a galera de volta. Então, do lado dos chefes, né? E é super engraçado, cara, umas discussões rasas que tem no LinkedIn, principalmente, que é onde eu mais trafego ali. Às vezes tu olha lá um cara, um consultor de não sei o quê, sabe? E sem demérito, assim mesmo, um cara novo, e aí criticando o CEO da JP Morgan, cara. Criticando o CEO do Starbucks, da Nike. Estão chamando os caras de volta, microgerenciamento. Eu digo, seja um pouco humilde, cara. Tu acha que o CEO da Nike é tão burro assim? Tu acha que
o cara não sabe o que está fazendo, né? Então vamos ouvir os caras, né? Tem um áudio famoso do cara da JP Morgan, né? Dizendo que estava cheio de bullshitagem no troço, que ele começou a perceber que, pô, cara, eu tive caso de cara que tinha 3 empregos. Então não é menos, sabe? Não é bem assim. Tem que ouvir os dois lados, tem que entender que as coisas não são, assim, uma primeira leitura do que parece. Sempre tem um outro universo por trás. Então não é tão fácil assim. Sim, eu acho muito legal. Meus parabéns, porque vocês têm uma transparência muito grande de encarar o problema que existe, que é também essa discussão, e não ter nenhum receio de tecnicamente se, enfim, autodiscordar, porque não existe uma resposta absoluta, né, para esse problema. E aí tu tá navegando nos dois cenários de tem o certo aqui, o certo vai ter que aplicar claro. a cada empresa. Tem empresa, né? que consegue rodar 100% remota pelo perfil da empresa, tudo bem, né? Eu acho legal. Eu tenho uma afirmação que qualquer um consegue rodar. Hoje tem ferramenta para isso. Mas a mesma empresa, se tivesse híbrido ou, né, também um lado presencial, ela entregaria mais. Aí ele vai da escolha do cara, do empreendedor. Diz, não, mas para mim tá legal assim. Beleza, funciona. É que a briga ficou assim, o cara disse que não dá. Não, ninguém tá dizendo que não dá. Uma discussão se é melhor, se é pior, o que rende mais, o que não rende. Nós estamos falando de quê? De alta performance, de felicidade, de equilíbrio. A conversa é complexa. Né? E essa conversa, ela mesclou essa coisa da infraestrutura, o custo da infraestrutura, que é o segundo custo mais alto numa empresa, é a infraestrutura. Então, a área de facilities gerencia um custo enorme dentro da empresa. Primeiro é pessoas, depois é isso. E juntou a parte de RH, né? Toda essa... Eu vou contar rápido um caso, cara, que me chocou. Assim, eu estava de mediador num painel lá no Cubo, do Itaú, num evento de RH. E acho que estava o pessoal da Sami, Saúde, de uma outra empresa famosa lá também, legal, uma startup legal. Tinha 450 pessoas mais ou menos no auditório, eu estava de mediador, né? Daí... Óbvio, foi logo ali depois da pandemia, então estava muito quente esse papo, e aí veio toda a conversa e tal, e eu falei a mesma coisa no final, só que eu quis fazer um teste, assim, fui lá e perguntei para a galera do auditório, né? Vamos fazer um teste aqui então, galera. Então, digamos que amanhã baixa uma lei, né, e a gente tem que escolher, vocês vão ter que escolher, amanhã baixa uma lei, não sei se veio do teu CEO, se veio de alguma coisa, que ou 100% presencial ou é 100% remoto. E vocês têm que escolher para o futuro dos negócios de vocês, da vida de vocês. O que vocês escolheriam? 95% das pessoas 100% remoto. Numa empresa de RH, cara, eu fiquei chocado. Eu acho que eles internalizaram esse mimimi um pouco da galera, sabe? Principalmente da galera de... É difícil essa coisa da retenção de talento e tal. E tem muita essa coisa nós vamos perder os talentos, sabe? Porque, se me chamar, eu largo, né? Tudo bem. Eu acho que isso funciona, mas eu fiquei chocado de, assim, não teve do jeito que eles se agarraram nisso. Então, imagina a tua vida a partir dali 100% sem tu falar com teus colegas, cara. Não vê mais, só online, sabe? Eu tô fora. Eu não consigo imaginar. Como. Então, eu acho que às vezes a gente... Eu não sei se a mídia, a imprensa, ou vão levando os conceitos para um lado que a gente vai comprando rápido algumas ideias, né? Depois começa a pensar e muda. E eu perguntei para eles, os colégios de vocês, os filhos de vocês queriam que ficasse 100% online a aula? Não. Porra, então qual é a diferença? Né? Se tu acha que a educação não vai funcionar, por que o trabalho vai? Tão importante quanto, enfim. E quais os maiores erros que tu já encarou em empresas que tentam adotar o modelo? Tem algumas, inclusive, que tentam e não conseguem? Tu diz adotar o híbrido? O híbrido, Cara, acho que não. Eu acho que tem algumas que têm mais dificuldade, assim, por exemplo, uma empresa muito forte em... Só que aí não é que é difícil, né? Tu não vai querer uma empresa que é, por exemplo, de serviços de tecnologia, aquelas que... fábrica de software. São times de desenvolvimento, né? Tu tem lá uma camada de caras que são arquitetos, que desenvolvem as ideias, né? Pensam que eu acho que tem que ter algumas interações, mas o cara que desenvolve, ele é muito adequado ao trabalho remoto, esse perfil, né? Então, tu estaria sendo contraproducente e querer ter uma empresa 100% presencial ou muito presencial com pessoas de desenvolvimento. Tu vai estar piorando a produtividade dos caras, no sentido de que essa atividade se adequa bem
ao remoto, né? E mesmo assim, eles deveriam ter momentos de rituais de integração. Então, acho que uma empresa de TI que tenta manter o negócio ali deve enfrentar dificuldade, porque a galera é bem mais reativa, até pelo perfil de pessoas, né? Eu tinha um amigo que era de TI que ele dizia, cara, me bota numa cela e me dá comida por baixo da porta e deu. Me deixa lá, entendeu? Eles são caras introspectivos que focam, né? Mergulham, entram em flow ali quando estão projetando ou desenvolvendo, né? Mas eu não vejo, assim, dificuldade, sabe? Ter problema, assim. Eu acho que é mais dificuldade. Vou refazer a frase. Não vejo problema. Eu vejo dificuldade em função da complexidade que é fazer funcionar de forma legal o modelo híbrido. E entre os três, até tu estava falando de um ou outro, mas incluindo o híbrido. Presencial, remoto e híbrido. Tu diria que o híbrido é o vencedor para o futuro? Eu acho que com certeza. Com certeza. Claro que a gente está de novo falando aqui, sentando, né, nós de camisa aqui, no mundo corporativo, né? Não existe híbrido no Burger King, né? Sim. Mas nos escritórios do Burger King, sim. Isso até gera uma... Esse dia eu estava num evento, não me lembro qual foi a empresa que falou, cara, gerou uma confusão lá, né? A galera que não tem como... Galera de loja, eu acho que era uma fábrica de carro. Querem remoto, não dá, cara. Tu trabalha numa loja, né? Tipo, tu tem que estar lá. Então, gerou alguns problemas desse tipo, assim, sabe? Explicar a diferença, porque vai virar padrão. Mas o híbrido, para mim, vai ser o modelo do mundo corporativo, vai ser o modelo padrão. E acho que vai ser a escala 3 dias no escritório, 2 em casa. Que é outra briga da galera não deixar que fique só segunda e sexta, né? Sim. Existe não sei se já ouviu falar desse termo, mundo TQQ. Não. Que é terça, quarta e quinta. Ah, né? Tá. É o mundo TQQ. Por exemplo, no nosso software, a gente tem um módulo lá que ele é um ranking do presencial. Então, você ganha pontos pelos dias que faz a reserva e vai ao escritório. E aí, tu pode pontuar mais segunda e sexta, por exemplo. Então, começa a incentivar o cara. Diz, cara, eu vou segunda, eu ganho o dobro de ponto. Aí troca ponto livelo ou troca por alguma coisa que a empresa dá pro cara. A gente também tem uma integração com uma empresa de previdência privada. Super legal o público, acho que é da área de finanças aqui, né? É uma startup super nova de previdência. E aí, para motivar a galera para ir para o escritório e tirar a lógica de que eu tinha que reembolsar eles, porque aconteceu uma coisa super engraçada. Tu tinha lá o teu salário, né, X na pandemia, antes da pandemia. Aí veio a pandemia, pum, todo mundo remoto. Aí voltou... o salário corrigido, igual e tal, os caras incorporaram que não tinha mais o gasto da alimentação e do transporte, né? E aí, cara, vamos voltar pro escritório. Mas daí vai gastar, né? Tipo, sim, mas tu gastava antes, né? Aí ficou um impasse, assim, né, cara? Isso aconteceu direto. E aí, então a gente vai começar a reembolsar e tal. Aí ficou uma lógica que eu não tava achando legal, sabe? Essa coisa de reembolsar pro cara ir pro escritório se ele já deveria ir. Então a gente... Ao mesmo tempo, entendi também o que tinha acontecido, os caras incorporaram aquilo. Aí a gente fez essa integração com essa empresa de previdência. Então, o cara que vai no escritório hoje ganha um dinheiro, ganha R$40 na conta de previdência dele. E aí eu tenho, claro, algumas regrinhas, né? O que eu boto de dinheiro na conta de previdência, ele vai ter acesso de acordo com algumas regras. Então, depois de um ano, ele acessa 50% e tal. Então, tu cria também uma lógica de retenção ali que fica bacana. E ficou super legal esse produto, porque é automático, né? O software tem o check-in, faz o check-in, aí é no mínimo 7 horas no escritório. Daí o cara fica 7 horas, pum, libera, manda para a API da Previdência lá e carrega os R$40 na conta. Pô, que legal. Eu sou responsável por Previdência lá na FAS, achei genial. Tu já ouviu falar essa empresa? Não tinha ouvido falar. Um jabá aqui dos caras. É a Stay. O cara é um empreendedor super famoso. Ele foi CEO do Uber. Nossa. Tsai. É um cara taiwanês. Tem uma dica boa para vocês chamarem aí O cara é taiwanês e filhos de taiwaneses, né? E super empreendedor, assim, cara. Ele montou uma vez uma fintech que chamava Hash. Aí ele vendeu a Hash e depois montou essa Stay, que é de previdência. E assim, Mário, em uma frase, o que tu diria, né? Que diferencia quem constrói um negócio de quem só tem uma ideia? Eu acho que é aquela frase ali do início da conversa lá, do 99,1%, né? Ideia chove, cara. Eu tenho 200 mil ideias lá anotadas. Difícil tirar tudo do papel, né? Eu acho que tem aquela coisa que a gente brinca, cara, que ideia de merda, né? Desculpa a palavra, mas é o cara postando um negócio ali que é uma ideia que tu sabe que não tem futuro, que eu acho que é... E tem aqueles caras que eu acho muito incrível encontrar pela frente, que é o cara que não quer compartilhar contigo. O cara acha que é tão importante aquela ideia que se ele te contar, ele perde ela, sabe? E esses caras eu nem converso, cara. Tipo, o cara tem medo de contar a ideia dele, sabe?
Porque uma ideia não é nada se não for, né, executada. Isso é clichê, mas é a maior verdade que tem. Então tem os caras assim, não, assina aqui um negócio, eu nem te conto. É. Então acho que cara, menos na ideia e mais na... Tá cheio de coisas que não precisa ter ideia, que tem problemas reais que já são solucionados por coisas que existem e que dá para melhorar muito e que já é um super... É só fazer, né? Então não precisa ter a grande ideia, a nova ideia da vez. E agora, a gente está chegando ao final já aqui, né, Mário? Para não estender muito, apesar do papo poder se estender tranquilamente por mais algumas horas. Que conselho que tu daria ao Mário, de 15 anos, né, que oficialmente ele começou na loja de surf, né? Uhum. Que recado tu deixaria para quem hoje sente que está no limite, tentando fazer o negócio dar certo? Qual que é a principal mensagem? Cara, eu vou pegar uma coisa que me falaram, assim, e na hora não entendi muito bem, né? E depois eu entendi, que um cara dizia pra mim assim, cara, Mário, um amigo meu até dizia que eu era muito gasoso, que se abria a garrafa me espalhava pelos lugares, assim, de tanta ideia, tanta coisa. E o cara dizia, tu tem que ter foco, tem que ter foco. Mas aí depois eu fui entender que não era foco. Eu dizia, cara, mas eu acordo cedo, faço tudo que tem que fazer, é nicho. Então o cara usou foco com o sentido de... foco, ser focado, né? Que na startup, mas isso serve para qualquer empreendimento. Isso foi o meu maior aprendizado. É assim, tu quer começar qualquer coisa, tu começa da forma mais nichada possível. Eu vou abrir uma casa de concerto de roda de Uber, sabe? Eu vou abrir uma lavagem para Uber. Então tu vai lá e não só define o que tu vai fazer, como o maior nicho possível. Porque é muito mais fácil tu entender tudo daquele mercado rapidamente. Eu brinco que é uma figura imagina uma figura de uma seringa, né? Tem uma frase da física que é a penetração de uma superfície é muito mais fácil pela menor superfície possível. Então a seringa, imagina uma seringa, né? Vai furar facilmente uma superfície e tu tem dentro da seringa um líquido todo, que seria todas as tuas ideias de expansão para injetar depois, né? E expandir o mercado. Mas procura a tua seringa. Aonde que tu vai entrar primeiro, sabe? Fica mais fácil, tu entende tudo do negócio, tu sabe com quem falar, tu sabe para quem perguntar as coisas. Tudo fica mais fácil se tu nichar, né, fatiar a tua proposta de valor. Ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, aquela coisa que é para todo mundo. Às vezes a gente se engana dizendo, cara, isso aqui é tão bom, velho, porque qualquer um pode usar. É que nem no colégio, quando dizia assim, né, desenho hoje na aula de artes, é página em branco. Cara, é a pior coisa que tem. Se tu dissesse assim, hoje o desenho tem que ser qualquer coisa preto e branco. Daí já vem na tua cabeça um tabuleiro de xadrez, a restrição amplifica a criatividade e move a ação, né? E essa coisa da página em branco, pode tudo. Se pode tudo, é muito mais fácil que não vai acontecer nada, entendeu? Então, esse seria minha dica lá para trás, que era reinterpretar a frase que o cara disse que eu tinha que ter foco em tenha nicho, escolha um nicho, sabe? Seja nichado. Pô, eu achei genial isso, porque para mim era exatamente a lógica inversa, né? Vou tentar fazer algo mais genérico, mais amplo, para tentar atingir o maior número de pessoas, e isso vai ser mais rentável, vai ser mais lucrativo. Mas o nicho realmente quando... veja bem, isso é pro início, né? Sim, claro. A ideia ser abrangente é maravilhoso, mas... Tem que ir ali, não dá pra ser uma coisa genérica. Começa com um nicho. Né? Pensa em algo, em uma forma de levar para o mercado, a famosa go-to-market, né? Como é que tu entra no mercado? A entrada no mercado tem que ser nichada. Tenta atender um pequeno universo de pessoas que têm aquele problema. Aí tu vai entender tudo daquilo ali. Aí, isso aqui também dá para isso. Por exemplo, eu comecei a dizer não para um monte de coisa. Eu tenho um software de reserva de espaços. Aí chegava lá, cara, eu tenho uma universidade, quero reservar a sala de... Cara, a gente não atende universidade. É escritório. Mas faz tudo. Era só botar a planta igual, não sei o quê. Mas aí tu vai vir com outro problema. Sabe? Sempre. Nunca é o que parece quando tu expande. Sim. É sempre uma nova caixinha de Pandora. Vem todo um pacote de coisa junto que tu não entende. Tem cara que dizia assim, cara, mas como não? Eu tô vendo, é perfeito, seria perfeito pra mim. Eu disse, não, parece, mas depois que eu te botar aí tu vai vir com um problema que tem que fazer a chamada dos alunos, que tem que não sei o quê, que tem que... E eu não tenho isso, porque o meu software é para escritório. Né? E tu perigando acabar estragando, né? Prejudicando a tua própria empresa, porque tu vai direcionar times, os problemas vão se derivando e tem que saber permanecer focado. Isso foi o que aconteceu com a empresa inicial que a gente vendeu para a Suíça, né? Ela era uma empresa que a frase assim, era uma solução em busca de problema.
Toda tecnologia é uma solução em busca de problema. Uhum. AI, né, IA, IoT, essas tecnologias, tu tem uma tecnologia e tem que achar problemas que tu possa aplicar a elas, né? E o meu software era assim, o inicial. Então teve uma época que eu tive 15 clientes ao todo, uma carteira de 15 clientes, de 12 verticais de negócio diferente. Cara, chegou uma hora que as demandas dos caras, cada uma tinha um, sabe? Eu fazia gestão de ativos com esse software, então tinha gestão de máquina de café, de terminal de combustível, de imobiliário urbano. Cara, são coisas completamente diferentes, negócio completamente diferente. Daí cada um começava a vir, o software era bom, o cara começava a usar e começava a querer mais. Aí o cara vinha, agora eu quero não sei o que para um PowerPoint, que aperte num botão e gere um PowerPoint. Mas isso era só pro cara da mídia urbana, não era pro cara do terminal de combustível. O cara de terminal de combustível queria outra coisa, queria um medidor do tanque de diesel, sabe? Cada um vem com uma demanda, tu enlouquece, não consegue atender, porque tu é uma startup, né? Então começa com um, daí tu vai naquele nicho, cresce. Então quando eu aprendi isso aí, eu olhei pro meu negócio e disse, tá, eu tenho um canivete suíço aqui, mas eu vou... O que eu posso fazer com a faquinha, né? Uhum. E aí eu fui só para uma coisa e achei um nicho de mercado que foi essa área de facilities, onde a gente daí acabou crescendo, né? Bom, Mário, a gente chegou aqui no final. Queria te agradecer. Foi um papo super inspirador. Falou de empreender, como tu lidou com propósito, resiliência, enfim, adaptação. Queria te agradecer a ter vindo aqui mais uma vez. E a gente se encontra numa outra oportunidade. Tá bom, eu que agradeço aí a audiência e obrigado por terem me convidado. Estou sempre à disposição. Show de bola. Galera, a gente chegou ao final do episódio. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho ou nos seguir no Spotify, como acharem melhor ouvir ou ver. Queria agradecer mais uma vez a quem ficou até aqui, na audiência, espectadores, enfim. E não esqueçam, na próxima terça, às 19 horas, se encontra novamente. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.